Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito recorrente para mim como consteladora, que é a dependência emocional. Então vamos dizer que é o nosso calo, né? Quando a gente fala de relacionamentos, muitas vezes a gente se pega numa dependência emocional. E o que seria essa dependência emocional? Ela é um buraco, é uma falta que nós temos na alma e a gente vai com aquele buraco para dentro das nossas relações, seja a relação afetiva, seja a relação de amizade. Para todas as relações vai acabar reverberando essa nossa falta, essa nossa ausência de algo na alma que vai gerar uma dependência emocional. 90% das vezes essa dependência ela é relativa a algo que a nossa criança interior, algo que na infância, enquanto crianças, esperamos ganhar dos nossos pais e talvez não ganhamos ou ganhamos e julgamos muito pouco. A gente queria mais, a gente esperou mais e não veio aquilo tudo que a gente recebeu. Então, aquilo que a gente não recebeu, a gente vai chegar dentro das relações afetivas pedindo de forma inconsciente que o outro nos dê. Então, quando a gente tem alguma questão ainda a ser resolvida com os nossos pais, alguma questão principalmente da infância, que a gente não conseguiu tomar no coração aqueles pais, até na vida adulta, quando a gente julga muito aqueles pais, a gente tem uma relação difícil, a gente não aceita como eles levam a vida, a gente não consegue acessá-los. E aí fica aquele buraco na alma. Então, cada um de nós é 50% pai e 50% mãe. Isso faz parte da nossa alma. 50% meu é um recurso feminino que vem da mãe e 50% é do pai. Então eu preciso me conectar com a fonte, com os meus primeiros amores, que são eles, que a gente fala assim na constelação, para que eu possa estar plena e me sentir inteira para ir para uma relação. Porque não adianta a gente ir pela metade na relação. Eu sempre falo que aquela música do Fábio Júnior é a maior furada no mundo. As metades da laranja, isso não rola. Não dá boa nunca em uma relação, porque você tá na relação já numa falta, que o seu parceiro nunca vai poder suprir. E imagina o quanto pesado é para você pedir que o seu parceiro te dê um amor que você não ganhou do seu pai. Ou que a sua parceira te dê algo que você não ganhou da sua mãe. Ou seu parceiro também. Então é extremamente pesado e é impossível que ele te pague isso. E se ele te pagar isso que você espera, ele não vai estar no papel de parceiro, de homem ou de mulher. Ele vai estar no papel de quê? De pai. E aos poucos vai se perdendo o interesse nessa relação. Porque você está no papel de uma criança que quer algo do outro, uma criança que está projetando, buscando coisas dos pais dentro da relação, e ao mesmo tempo você pode acabar forçando que o outro entre no papel de pai. E aí eu te pergunto, uma criança olhando para o pai, como que rola uma relação afetiva? Não rola, não tem como. E aí o casal vai cada vez mais se afastando e a relação se dissolve, porque fica totalmente disfuncional. Totalmente disfuncional. Na relação afetiva, a mulher busca o homem, adulto, maduro, e vice-versa. Se você está numa relação de forma inconsciente, tudo aqui a gente está falando que a gente faz de forma inconsciente, tá? Se você está nessa relação buscando outro papel que não seja do homem ou da mulher, não é saudável nem para você, nem para o outro. Mas o importante é a gente se perguntar, né? Qual é a raiz da minha carência emocional, da minha dependência emocional? Você se permitir olhar para dentro. A constelação ela faz isso, ela vai te dar um caminho para você olhar aonde que aquilo realmente se iniciou. Aonde que aquele buraco na alma se iniciou, onde aquela ferida se iniciou, que na maioria das vezes não é no aqui e agora, tá? O aqui e agora, as questões do aqui e agora são só sintomas
projeções e repetições de padrões de coisas mal resolvidas lá atrás, tá? Deixa eu só dar boas-vindas para todos que chegaram aqui. Se vocês quiserem fazendo perguntas também, vocês podem deixar aí, tá? No chat, que eu vou respondendo sobre essa questão. Fiquem à vontade, se sintam abraçados aí na alma, tá bom? Bem, eu vim colocando algumas questões aqui. Não é fácil, tá? Esse processo, até da gente olhar para essa raiz, né, aonde que realmente a causa dessa dependência emocional não é fácil. Ela exige muito da nossa maturidade e da nossa coragem, da nossa autorresponsabilidade também, de falar assim, eu vou me curar. E também libertar os nossos pais daquilo que eles não puderam dar. Às vezes a gente espera muito deles, muito. E às vezes a gente continua até 40, 50 anos ou até mais, cobrando algo deles, como se eles nos devessem. E essa dívida que a gente fica cobrando, conscientemente ou inconscientemente, nos coloca numa postura da criança perante a vida, não do adulto. Por mais que doa, que tenha sido ruim, que você não ganhou todo o carinho que você esperava, que você teve rejeição, que você teve uma alienação parental, que você foi dado para adoção, por mais que tenha sido uma dor muito profunda, em algum momento a gente precisa acolher aquela dor, dar um lugar para ela e entender que o nosso destino é esse. A gente não pode mudar o passado, a gente não pode reescrever o nosso destino. Se a gente fica lutando contra isso, a nossa vida trava em todos os sentidos. Em todos os sentidos. E aqui eu tô falando de dependência emocional, dessa questão principalmente com os nossos pais. Isso não vai travar só em relacionamento afetivo, vai travar em todos os âmbitos da vida. Profissional, financeiro, né, abundância, em tudo. A sua relação com você mesmo, com o seu corpo, tá? Infinitas possibilidades disso atingir outras áreas da sua vida. Vamos lá, eu anotei algumas coisas aqui, alguns tópicos para a gente ir abordando aos poucos. Então tem essa questão das projeções, né? Isso é muito sério, a gente projetar no outro o que a gente queria ganhar dos pais. E muitas vezes quando a gente está fazendo isso, a gente começa a querer dar demais, né? Tem um desequilíbrio no dar e receber. Quando eu não tomo meus pais no coração, quando eu tô na falta de ambos ou de um, eu não vou conseguir equilibrar de forma alguma o dar e receber na relação. Ou eu vou só saber receber, porque eu quero receber algo do outro, ou só... Voltou. Deu uma trava aqui. Tá todo mundo me ouvindo agora? Tudo bem? Vamos ver as perguntas aqui. O passo é ser consciente. Sim, além de ser consciente, a gente precisa ir acolher a nossa criança interior, tá? Não é só falar assim, eu tenho essa questão e tal, eu preciso resolver. E você não ir acolher a sua parte interna, que ainda tá com essa ferida, que é essa criança. Então, a gente precisa acessar essa criança interior e ressignificar ela, tá? Ressignificar essas dores, esses traumas, para que via de fato a gente se liberte. Então, muitas vezes tomar consciência já é meio caminho andado, mas a outra parte do caminho é realmente acessar a sua criança e trazer ela para você, né? A gente fala muito na constelação que quando a gente não ganhou tudo que a gente queria ganhar dos pais, tá tudo bem, porque às vezes eles nem tinham para dar, às vezes eles nem receberam. O que a gente faz? A gente pega a nossa criança no colo e a gente reparenta a nossa criança. O que seria reparentar a nossa criança? Seria você ou eu dou para a minha criança o que ela não ganhou. Eu faço um trato com ela. Eu falo, minha querida criança, a partir de agora, tudo que você esperou de alguém, eu vou te dar. Então você se propõe a dar carinho, amor, elogio, reconhecimento. Você pode suprir a sua criança. A partir desse ponto, você já consegue caminhar com mais firmeza e mais no seu adulto. Quando você está imerso, mergulhado na dor da sua criança,
ela tá aqui na frente da sua vida, levando a sua vida, levando todas as áreas da sua vida, relacionamento, trabalho. Quando você cura essa dorzinha, ela vem aqui para trás e quem toma a frente é o seu adulto. E aí você consegue resolver as coisas na sua vida. Quando a criança está na frente, você não consegue resolver, porque a criança ela não tem essa racionalidade, essa visão do adulto, ela não consegue resolver problemas igual o adulto, ela não consegue dar foco, direção, ela é totalmente provida de um emocional e totalmente irracional. Então fica muito difícil quando a gente só está nessa polaridade da criança. A gente precisa da força do adulto para dar essa guiança, direção, para a gente realmente fazer as coisas de uma forma tranquila na vida, né? De uma forma mais harmônica. Mas assim, não se culpe se isso estiver acontecendo, porque isso é super normal. Eu falo que a vida nos dá oportunidade de cura. Se a gente não tivesse essas dores, essas questões, essas travas, a gente não ia se curar. Então, geralmente a gente só olha quando o negócio dói, né? Quando aperta ali no calo que a gente vai olhar. E que a gente agradeça esses calos que vêm, né? Essas dorzinhas, porque elas estão sempre a mostrar algo maior para a gente poder ressignificar na nossa vida, para a gente transmutar de alguma forma isso. Então, quando a gente se permite, a gente se presenteia principalmente. Vamos ver aqui. Então, isso. Outro tópico que eu coloquei foi isso, a criança na frente da relação, né? Essa nossa criança tá na frente dessa relação, volta ao que eu tava falando antes de cair o vídeo. Desequilibrar o dar e receber. Não tem como equilibrar o dar e receber como a criança na frente da relação e eu com faltas internas ainda perante os meus pais. Então, na maioria das vezes as pessoas estão dando extremamente, estão dando muito, muito, muito. Então, você tá ali, você faz de tudo para agradar o outro, você faz às vezes até pelo outro, você faz o que está além do seu limite. E aí você começa a se sentir esgotado naquela relação, os conflitos começam a emergir e o outro parceiro também começa a sentir um peso gigante. Você tá dando tanto, você tá dando tanto para ele não vai conseguir te retribuir. E por mais que ele te retribua, se você está na sua criança ferida ainda com essas faltas dos pais, ele vai te dar, mas você vai achar que aquilo é tão pouco, que aquilo é um cisquinho. Por quê? Porque você está esperando dele outra coisa. Então, muitas vezes as pessoas saem da relação porque alguém está dando demais. E aquilo começa a pesar, porque não tem como se retribuir aquilo. Tá? Deixa eu ver a pergunta aqui. Quando o homem não valoriza as mulheres, principalmente esse homem que não valoriza a mulher, ele precisa primeiro se resolver com a mãe, tá? A mulher que desvaloriza os homens precisa se resolver com o pai e com a figura masculina dentro do sistema. E o homem que desvaloriza a mulher, ele tem questões principalmente com essa mamãe. Então ele precisa se resolver com essa mamãe, tá? Tem questões também que vêm a nível de crenças de DNA, né? Desse patriarcado mais enrijecido, né? Vamos dizer assim, isso vai se passando, né? O homem, ele aprende a ser homem com o pai, tem isso também. Então, muitas vezes esse homem, ele é mais duro e machista porque ele aprendeu que ser homem era assim, porque foi o quê? O espelho que ele viu no pai. Então, se ele não trilha um autoconhecimento, se ele não começa a ver o que realmente é bom para ele e para as relações que ele tem, ele vai seguindo nesse padrão a vida toda, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver. Então, a gente tá falando do desequilíbrio em dar e receber. Outra coisa também, muitas vezes a gente se fecha pro amor, porque a gente se fechou pros pais. Então, se a gente tem uma dor muito grande com esses pais, né? A gente fala de amor interrompido, a gente não se sentiu amado por esses pais, muitas vezes a gente não se sente nem merecedor de receber amor do outro. E aí a gente também não quer receber nada de ninguém. Por quê? Se eu não receber dos meus pais, não faz sentido para mim receber do outro, né? Ou se eu não me permito receber dos meus pais, eu também não vou me permitir receber do outro. Então, assim, para que o amor comece a fluir na sua vida em todas as relações, primeiro tem que fluir o seu amor com os pais. E às vezes a relação pode ser difícil, pode ser extremamente difícil, pode ser tóxica, tóxica. Você pode ter um pai, uma mãe abusivo? Pode ter. Uma mãe narcisista? Pode ter.
Uma mãe que fica ali querendo colocar você como criança? Pode ter também. E tá tudo bem. Você olha a postura dele e você fala, ok, né? Isso é seu, mas eu vou seguir na minha vida. E seguir te respeitando da forma que você é. A gente não consegue mudar o outro. Às vezes a gente fica com uma ideia na cabeça que a gente vai conseguir mudar os pais. Isso, enquanto você tá nessa luta aí interna, você vai, assim, travar a sua vida de novo. Não espere que seus pais mudem. Não espere que de um dia para o outro ele fale, opa, vou te dar todo o amor que eu não te dei. Opa, vou te reconhecer como eu não te reconheço. Não espere, tá? Aceite como são, aceite como foi o seu destino, cata sua mochilinha da sua vida e segue adiante, mas com eles no coração. A gente tem que entender que eles são humanos, que eles erram, que eles aceitam, que eles erram e que eles acertam. E também eles têm as questões deles a nível sistêmico. Então, o seu pai e sua mãe também tem uma criança ferida. E muitas vezes a criança ferida deles é que vai ferir a nossa criança. É que vai trazer esses traumas pra gente. Por quê? Eles estão cheios de dores, eles não receberam também. E aí a gente só vai fazer parte de um ciclo talvez infinito nessa família, né? Onde várias pessoas sentem esse vazio interno, sentem essa falta de amor, essa falta de carinho, né? E aí vai ciclos de dependência emocional. Como corrigir isso com nossos filhos? Você corrige com os seus filhos do ponto que você toma os seus pais 100% no coração. Então, quando você começa a se alinhar com seus próprios pais, você já começa a corrigir com seus filhos, porque os seus filhos eles vão refletir as questões mal resolvidas lá de trás, suas até dos seus pais. Então, você já começa corrigindo na fonte, tá? Olhando para você o que você precisa resolver com eles. E aí, quando você faz isso, quando você se permite agora você mesmo reparentar sua criança e se dar tudo o que você quer, você começa a se permitir também a dar para o outro, para o seu filho, o que você quer dar, né? Às vezes a gente vem de uma criação onde ninguém sabe demonstrar o afeto, fazer o carinho, falar eu te amo. E aí a mãe teve isso com o pai e com a mãe, né? E ela não consegue falar isso para o filho. Ela não consegue dar carinho para o filho. Por quê? Porque ela precisa se curar primeiro com esses pais. Quando ela se cura, ela consegue, de uma forma leve, fazer pelo filho dela o que ela quer. Expressar todo o amor que ela acha que ele merece. Tá bom? Vamos ver mais umas perguntas. Se a gente consegue resolver na base da conversa, relembrando as coisas do passado. Depende de como vai ser essa conversa, né? Muitas vezes a gente não precisa conversar com os pais, porque muitas vezes isso vira até uma cobrança, tá? E a gente espera que eles reconheçam. Isso também já vai ser uma postura infantil. A questão maior é você tomar consciência desses fatos, né? Entendendo que aquilo não pode ser mudado, mas que a partir de hoje você se permite fazer diferente e não ficar identificado com aquela dor. E procurar também um processo terapêutico que você consiga chegar na sua criança, né? Aonde iniciou aquela questão, também para você poder ressignificar de uma forma mais efetiva, tá? Mas às vezes a gente não precisa conversar diretamente com os pais, porque quando a gente vai conversar com eles, às vezes a gente está esperando ainda algo. Então não precisa. Esse processo é na alma, é na nossa alma e na nossa consciência, tá? E aí a gente acaba fazendo isso de uma forma bem alinhada com eles também, com a alma deles também, tá? A nível energético, nesse campo maior que nos rodeia, sem precisar verbalizar, sem precisar sentar. Mas se você sentir que tem a necessidade, às vezes, de sentar, de conversar, de trazer algo à tona, tá tudo bem, tá? Mas desde que não seja de uma forma de cobrar, ou de esperar reconhecimento, ou de esperar um perdão, uma desculpa, tá? Não